Ô, Vitor, nós estamos estudando sobre o magnetismo, aqueles textos que o Adolfo e o Antônio Carlos retiraram lá da Revista Espírita. Você quer que eu passe para você agora os textos ou você só vai nos acompanhando? Que é a Eunice que vai ler. Ou se eu passar para você, você tem a gentileza de compartilhar a tela? Ou é pedir demais? Não, pode me passar. Eu compartilho. Ah, eu não falei, gente. É o anjo de guarda que chega na hora certa. Mas, assim, enquanto eu passo para ele, Eunice, você pode ir lendo. Nós estamos estudando curas instantâneas. Vai estar, viu, Vitor Hugo, na página 124, num parágrafo que começa assim, entretanto. Então, você começa, Eunice, enquanto eu passo para ele, tá? Nice, você está muda, bem. Ah, é. Nice, você fechou o áudio. Eu posso ler aquele que a Soraya citou, que tinha na Gênese, aquele pedacinho falando sobre os fluidos? Pode ler, enquanto isso, até é bom. Uhum. Ah, então tá. Que está na página 121, que fala assim: quando as circunstâncias que influem sobre as qualidades intrínsecas dos fluidos foram desenvolvidas no capítulo 14 de A Gênese. Então, eu peguei um pedaço que fala sobre isso, tá? Então, eu vou ler. Dir-se-ia que se podem evitar os homens sabiamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos da influência dos maus? Espíritos que puluam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem seres vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades, tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importe-se trabalhe por melhorá-las, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm de temer da influência dos maus. Então, é muito simples, como fala a Gênesis. Muito simples. É só purificar. Não é? Simples assim, né? Simples assim. Marleninha, eu só não achei a página, eu estou com o PDF aberto aqui. A página, Vitor Hugo, nós estamos na 124. Certo, do PDF, né? Isso. Então, enquanto você verifica aí, só lembrando, para pegar no tranco, porque o texto nós não terminamos de ler, que ele está falando de curas instantâneas, né? Então, eu pergunto, as curas instantâneas acontecem ou não, gente? É o cachorro. Pois, Uhum. Eu já vou, viu?
Oh, beleza. Se acontecer aqui de novo, você traz o mouse para o centro da tela. Tá bom. Aí eu fiz uma pergunta, gente. E, As curas instantâneas acontecem ou não? claro, são fenômenos raros, mas acontecem. E acontecem, como nós estudamos nesse texto, nos dias atuais também. Isso. Agora, são fenômenos raros. Não acontece toda hora, não. Precisa-se de muito preparo, tanto do médium como do paciente, né? Foi o que nós vimos na reunião anterior, não é isso? Isso mesmo. E por que que os médiuns não curam todas as pessoas, os médiuns curadores? Só para a gente aquecer um pouco, né? Não estou sabotinando, não. É só para a gente pegar no trânsito, porque o texto não terminou, né, na semana passada. Por que que o médium curador não cura todas as pessoas? Ué, se ele cura um, ele tinha que curar o outro, tinha que curar todo mundo, não é assim? Não, Não. não é assim, porque vai depender do mérito, vai depender do próprio médium, não é? Então, tem muitos fatores que influem nessa cura. E mesmo Jesus, que tinha toda a sua potencialidade, que não dependia de nada, de outros, de força, tudo que ele já tinha, essa força moral, ele não curava todos, porque isso aí depende de cada um. Às vezes, como foi nós vimos, às vezes é uma provação, é uma expiação que está passando, então ele não vai ser curado. Pode até atenuar as suas dores, fazer alguma reparação, mas cura talvez ele não consiga. Não? Você lembrou bem, hein? Fala, amor. Pode falar, Ivete. Eu me lembro de quarta-feira passada que foi dito sobre a compatibilidade dos fluidos, né? Até, eu me lembro, acho que foi a Bernadette que fez, não sei se foi a Bernadette ou outra pessoa, que falou sobre, até ela deu exemplo sobre os tipos sanguíneos, né? Então, ela falou do O, que é universal, e isso aí foi muito didático. A questão, então, da compatibilidade, né, de fluidos. Por isso que, às vezes, o médium cura uma pessoa, não cura outra, porque ele foi mais compatível com aquele que, né, foi curado. Eu fiz a pergunta, Ivete, mas a explicação quem deu foi a Alcione, viu? Esse exemplo do tipo sanguíneo ficou muito bem explicado. Foi super didático, né? É muito interessante, mas a questão dos fluidos aí é importantíssima, né? Foi o que está escrito na Gênese também, né? Que está lá na nota do texto e a Eunice leu para nós. Podemos continuar, então? Assim, eu acho que a gente já ficou aquecido, né? Mas sempre que alguém quiser falar alguma coisa, não precisa nem levantar a mão, não. Só abrir o microfone e falar. Como diz o Caio, na reunião de segunda, isso aqui é uma roda de conversa. Não tem ninguém que... Então, vamos lá? Agora ficou fácil, não ficou, Eunice? Mas tá no comecinho, né? Isso que eu ia falar. Qual parágrafo que tá? Não, volta. Por favor. Começa assim, entretanto... Aí, aqui mesmo? É aí mesmo. Você quer falar alguma coisa, Vitor? Não, acho que foi muito bem explicado. Tá? Ótimo. Eu leio um pouco, Eunice, depois você lê, se depois outras pessoas quiserem ler, aí vai ajudando. Pode ser. Vamos lá. Entretanto, as curas instantâneas são um fato. E como não podem ser mais miraculosas que as outras, é preciso que se realizem em circunstâncias especiais. O que o prova é que não se dão indistintamente para todas as doenças, nem para todos os indivíduos. É, pois, um fenômeno natural, cuja lei deve ser buscada. Ora, eis a explicação que se lhe dá. Para a compreender,
era preciso ter o ponto de comparação que acabamos de estabelecer. É isso que nós já recordamos, né? A combinação dos fluidos, mesmo as questões fisiológicas, né? É igual um tratamento médico. Então, 3 pessoas têm a mesma doença. Às vezes o medicamento é o mesmo, mas a resposta do organismo é diferente. Às vezes o médico tem que mudar o medicamento, né? Vocês ajudam aí, viu? Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido, que, a bem dizer, as desagrega, perturbando a sua economia. Então, vou parar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês me ajudarem. Quer dizer que se eu tenho um fluido malfazejo, né, um mau fluido, eu posso estabelecer em mim uma doença? E, por outro lado, o medicamento pode não fazer o efeito desejado, ou seja, um medicamento físico ou um passe? Como é que fica isso, gente? Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, né, não tem como causa primeira alteração das moléculas orgânicas. Quer dizer, está se falando do físico, mas a presença de um mau fluido, que, a bem dizer, as desagrega, perturbando a sua economia. Isso é um convite, Bernadette. Parece que está claro aí, né? Realmente, essas questões de doenças, assim, crônicas, às vezes até incuráveis, né? Nem sempre dependem apenas de questões físicas, mas, pelo jeito e muito mais, da presença de fluidos aí que interfiram. Aí, eu vou fazer uma pergunta. As doenças autoimunes, elas entram aí nessa questão, Alcione? Bernadette, a gente precisa entender que os mal-fluidos são os pensamentos e sentimentos da mente, né? Fundamentalmente, esse pensamento e sentimentos da mente, que vai desagregando os centros de forças e, consequentemente, os órgãos e células, né? Se esses pensamentos e sentimentos eles não forem modificados a contento, o resultado, que é a desarmonia orgânica, ela não desaparece. E depois que os pensamentos e sentimentos forem modificados, há um tempo para o organismo se reabilitar. Então, eu creio que com isso eu também já respondo o problema do autoimune, né? Então, quando os nossos pensamentos e sentimentos, por processo de culpa e tal, etc., mágoas profundas, eles passam a agredir os nossos próprios centros de força, as nossas próprias células e órgãos. Essa é a doença autoimune. Entendi. Então, quer dizer que esses maus fluidos não implica na presença espiritual negativa externa, mas basicamente do meu interior, da minha mente, de mim comigo mesmo. É isso? Sem dúvida alguma, sempre começa de nós mesmos. A influência externa, ela é sempre associada ao nosso problema interior. Nós não somos escravos do exterior, somos escravos de nós mesmos. Se nós corrigimos a nós mesmos, não tem jeito de haver a sintonia externa negativa. Daí se dizer, por exemplo, que nada nos vai atingir, né? Nada externo, a não ser que a gente queira ou que a gente permita, né? De certa forma. É isso, né? O próprio Jesus, ele foi bem claro nisso, né? Eles acabaram com a vida física dele. Ninguém conseguiu
modificar a sua paz interior. Sim. Tá? Acabou com a física, acabou com a parte externa, mas a sua paz interior ninguém conseguiu modificar. Olha a responsabilidade. E a gente sempre acha, o espírito me influenciou. Dona Honória, pode falar, viu? Aí eu tenho experiência por meu mesmo. Quando meu filho sofreu o acidente que desencarnou, o meu marido, ele foi enterrado dia 30 de junho, quando foi dia 5 de agosto, meu marido começou a dar ataque cardíaco. E ele tinha muito ódio do cara que bateu nele, o caminhão, e da vizinha, da mulher que ele estava vizinho lá, que ela não ligou aqui. E eu falava, João, você tem que perdoar, não é assim? Ele falava que não perdoava, sabe? E aí ele começou a dar ataque cardíaco e foi demorar demais. Quando foi em novembro, dia 22 de novembro, o doutor Carlos colocou marca-passo nele, mas ele continuou dando ataque, mas quando ele chegava no hospital já tinha passado. Aí um dia já estava até bem, já fazia uns anos que ele tinha colocado, eu acompanhava ele toda vez que ele ia avaliar o marca-passo, e aquele dia eu não fui, falei, você está bem, hoje eu não vou não. Chegou lá e ele teve ataque cardíaco, que foi médico, foi ver que era ataque cardíaco que estava dando nele. Aí ligou aqui, né, que ele não podia dirigir, e levou ele para o hospital. Aí, ele ficou, até que ele melhorou bastante, sabe? Mas ele eu acho que foi aquele ódio que ele teve, porque eu tenho uma sutra sagrada que fala, quando a pessoa tem aquele ódio, o sangue vai para o coração, ataca o coração. Foi o que aconteceu com ele. Aí, eu acho assim, né? Eu acho que a gente caça doença com a própria mão, né? Fica com ódio, com raiva, com rancor, aí não tem como. É isso aí que eu queria falar, tá bom? Obrigada. Obrigada, dona Honória. Obrigada por você compartilhar, realmente, né? Você viveu isso com seu esposo, né? E é isso mesmo, mas guardadas as proporções, eu penso que todos nós acabamos entrando nessa, né? Ou uma contrariedade, às vezes uma coisa à toa, a gente fica pensando naquilo e fica realmente comprometendo até o nosso organismo, né? E aí, se ninguém quiser falar... Eu queria só Pode falar, comentar Ivete. que, bom, dentro da minha percepção, eu vejo que os acontecimentos do meio ambiente, eles nos afetam de uma forma, assim, significativa, né? A gente não pode isolar o que está acontecendo fora e dizer assim, não, isso não está me afetando, mas afeta, né? De certa forma, afeta a todos. O que eu vejo assim, que é a busca desse autoconhecimento mesmo, né? Como responder a esses estímulos, como responder a essas situações, né? De uma forma que você também se proteja, né? Olha, isso vai ser bom para mim, eu agindo dessa forma não vou estar resolvendo a questão, ou não vai ser bom para a minha saúde, né? Então, essa, vamos dizer assim, uma autoavaliação, né? Daquilo que você está recebendo da vida e de como que você está respondendo, né? Eu acho que entra dentro do autoconhecimento aí essa questão, e por isso que, olha, esse livro, a cada parágrafo aqui, eu acho que é de uma grandeza, de um esclarecimento, assim, tão prático, né? Porque isso aqui você aplica na tua vida, né? Nas coisas que você faz no dia a dia. Então, por isso que eu estou aqui, ó, feliz da vida. Que bom, Ivete. Nós também estamos muito felizes com sua presença. Vou ler mais um pouquinho e a gente vai comentando, realmente, né? É um texto, é um convite para o nosso autoconhecimento, é a nossa mudança, né? Que é fácil, né, gente? Não dá trabalho, não. Então, vamos lá. Sucede aqui, como num relógio, em que todas as... Olha o exemplo que ele vai dar, precioso. Sucede aqui como num relógio, em que todas as peças estão em bom estado, mas cujo movimento é parado ou desregulado pela poeira. Nenhuma peça deve ser substituída, e, contudo, ele não funciona,
para restabelecer a regularidade do movimento, basta expurgar o relógio do obstáculo que impedia de funcionar. Está dando exemplo dos relógios antigos, né? Mas o relógio está perfeito, não precisa trocar nenhuma peça. É só tirar a poeirinha de lá, né? O organismo nosso está perfeito, está tudo ok, né? Mas a gente vai, ver se eu falei correto, vai desagregando, às vezes, as moléculas pelos maus pensamentos e permitindo que os fluidos, porque o fluido por si, ele é neutro, né? Mas a gente qualifica ou desqualifica o fluido. Não é assim? Podem me corrigir. Essa poeira são as mágoas, a ira, a raiva, né? O ódio, a inveja. Tudo isso são os incrementos que vai impedir que a nossa máquina orgânica funcione adequadamente, né? É isso mesmo. Uma poeirinha, né? Às vezes é mais do que uma poeira, né, Alcione? É um sedimento, é uma... Se a gente deixar, a coisa vai, né? É verdade. Então, sigamos. Tal é o caso de grande número de doenças cuja origem é devido aos fluidos perniciosos de que é penetrado o organismo. Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que se deve expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam seu curso. Olha, gente, no fundo, sempre que uma doença nos convida, é a hora da gente também falar no que eu preciso mudar. Né? O que está acontecendo comigo? Isso não significa que a gente não vá buscar médico, não é nada disso, né? Claro que não. Mas a gente tem que parar para pensar, por que eu estou assim, né? Por que eu fui acometido dessa doença? O que eu fiz para que isso acontecesse, né? Eu acho que é muito comum também a gente ver em casos de obsessão, né, que ocorrem uma série de doenças graves nas pessoas que estão sendo obsidiadas, né? Na revista espírita a gente vê muitos casos, né? Às vezes a pessoa fica refém de convulsões e de uma série de problemas e ninguém consegue explicar a causa. Até que entendem que aquilo se trata de uma obsessão e aí conseguem resolver o problema. É claro que aí tem a ação ativa de um espírito, né, que está desejando mal para aquela pessoa, né, praticando aquilo de maneira ativa, mas, é claro, tem a influência dos fluidos que ele está mandando diretamente para aquela pessoa, né. Mas a gente vê, eu acho que, se a gente pensar em casos de doenças psicológicas, como ansiedade, depressão, é muito comum a gente ver pessoas que sofrem uma série de problemas físicos graças a essas doenças, né? Esses problemas psicológicos. Então é muito comum, né? Às vezes a pessoa que tem ansiedade sofrer de diversos problemas estomacais, dificuldade para se alimentar, são coisas que vão para o corpo físico, né? É claro que tem a influência que a medicina consegue estudar fisicamente ali, né? Através dos processos psicoquímicos que estão acontecendo no corpo, mas a gente sabe que tem a influência dos fluidos que aquela pessoa tem em torno de si, né? E a forma que ela impregna esses fluidos, né? De maneira negativa ou positiva, né? Eu também, uma outra coisa que me veio à cabeça, eu conheço alguns casos de pessoas que são aquelas pessoas... Eu esqueci o nome, o termo que se dá para quando a pessoa acha que a todo momento está doente, né? Não sei se alguém lembra. Hipocondríaca. Isso, mas é muito comum você ver pessoas hipocondríacas que sofrem fisicamente de algumas coisas e quando vão ver, não tem nada ali, né? Ou pessoas que se abatem muito fácil e se pensam doentes a todo tempo. Eu conheço uma senhora que é desse jeito, e você vê que ela constantemente sofre de problemas, mas quando vai ao médico, não consegue se encontrar nenhuma causa física daqueles problemas. Então, mas pela postura psicológica dela, mental, a forma como ela se porta durante seus dias, você percebe que aquilo tem uma grande influência da mentalidade que ela tem e que ela cultiva. Então, é natural que esses fluidos que ela cultiva a todo instante estão impregnados e se tornam maus fluidos, né? E, naturalmente, influenciam no organismo. Isso mesmo. Pode falar, Ivete.
Eu estou pensando aqui na fala do Vitor, em relação à fala dele, eu estou pensando e fazendo um link com a abertura que a Eunice leu. Vocês se lembram que ela disse que, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, a gente vai atrair aqueles espíritos que estão na mesma sintonia. Então, veja bem como eu vejo assim, a situação ela é mais grave, ela é mais séria do que a gente pode imaginar mesmo, porque uma pessoa que não está bem, que está com as emoções deturpadas, né, como vários sentimentos que foram citados aí, além dela produzir, dela usinar, né, todo esse sentimento, ela ainda vai atrair aqueles que têm a mesma vibração. Então, veja como que é preciso a gente se vigiar, né? Porque uma vez que você já não está bem, você ainda abre janelas para que o seu estado piore com na maneira assim, de atrair outros que estão da mesma forma que você. Então, a gente tem que pensar, acho que bastante sobre isso, né? E entender esses processos aí de doença. Muito interessante. Muito oportuno. Além de tudo, a gente atrai os nossos irmãos e ainda depois pomos a culpa neles. Pode falar. Maleninha, você que estuda bastante a mediunidade, a gente vê esses estados, entre aspas, de hipocondríaco em médiuns recentes que ainda não sabem trabalhar com a sua mediunidade, né? Então, elas captam com muita facilidade as vibrações de espíritos ou das pessoas mesmas, claro que sempre baseado na sua sintonia. Então, a educação mediúnica, você sugere ao indivíduo a reformulação da sua mente, para ele não mais atrair, porque ele atrai com muita facilidade, por é médium, né? Então, ele principalmente, além das outras pessoas que não são, entre aspas, médiums, ele tem que ter mais responsabilidade com seus pensamentos e sentimentos. É isso aí. Muitos deles são rotulados como hipocondríacos, como o Vitor falou, né? No começo. A gente tem caso mesmo, né? Companheiros nossos que participam conosco e que ainda, todos nós estamos em aprendizado, não resta dúvida, né? Não tem ninguém que não esteja. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade e ficam sempre culpando os espíritos. Eu tive influência, o espírito aproximou perto de mim. Hoje mesmo, aconteceu um fato, uma companheira nossa, é bem disciplinada até, ela falou assim, pelo amor de Deus, faz um socorro aí para mim, porque eu tive uma crise de pânico. Teve o quê? Uma crise de pânico, mas era bem influência mesmo. Mas por que a gente tem a influência, né? Todos nós temos a influência, mas há dias que o espírito se aproxima e você domina, você até ajuda. E há dias em que ele você está mais frágil, né? Exatamente. Isso é muito comum no médico, somente no dia que ele vai trabalhar, né? Porque já sintoniza aquela entidade que precisa de auxílio com o médium. Então, né? Eles vão trabalhar, depois que trabalhou, melhorou. As outras religiões que também trabalham com a mediunidade, falam assim, está carregado. Eu estou muito carregado, porque faz tempo que eu não trabalho. Aí ele vai, recebe aqueles pacientes, trata os pacientes, ele fica livre. Melhora. É bem isso aí, senhora. Né? É isso aí, gente. Podemos... O bronquite, né? A Gil, minha filha, ela sofre bronquite. Eu faço um remédio que é muito bom. Mas esses tempos ela passou mal, parece que nem o remédio está valendo. Mas depois ela falou que era bronco, ela ficou muito bronqueada com o negócio que aconteceu, e o bronquite atacou mesmo, ficou toda a vida. Tá vendo como é que as coisas? Tem que livrar as broncas, não tem? Ficou bronqueada, teve bronquite, né, dona Nora? É verdade. A gente chama isso, dona Nora, de órgão de choque.
que é aquele órgão do organismo que é mais sensível no organismo e que vai sofrer primeiro quando há um desequilíbrio. Ah, sei. Então, obrigada, viu? Podemos caminhar mais um pouco? Cadê a Eunice? Eunice, você está aí, Eunice? Não estou vendo a Eunice. Estou aqui, meu bem. Eu vou ler. Estou ouvindo tantas coisas boas. Estou aqui. Hoje mesmo, né, Eunice? Eu vou ler só mais um pouquinho, depois Meu celular estava acabando a carga, eu virei ele, eu liguei. Agora sumiu, tinha 6 pessoas, agora só tem 4. Não, mas nós somos 9 pessoas aqui, dona Nora. Viu? Então, vamos lá. Né? Concebe-se que, em semelhantes casos, os medicamentos terapêuticos destinados por sua natureza a agir sobre a matéria não tenham eficácia sobre um agente fluídico. Por isso, a medicina ordinária é impotente em todas as moléstias causadas por fluidos viciados, e elas são numerosas. A matéria pode se opor à matéria, mas a um fluido mau é preciso opor um fluido melhor e mais poderoso. Olha que interessante. A medicina terapêutica naturalmente falha contra os agentes fluídicos, pela mesma razão. A medicina fluídica falha onde é preciso opor a matéria à matéria. A medicina homeopática nos parece ser o intermediário, o traço de união entre esses dois extremos, e deve particularmente triunfar nas afecções que poderiam chamar-se mistas. Com a palavra, a doutora Alcione, médica homeopata. A medicina homeopática ela tem essa particularidade. Ela vai usar a substância física, mas ela dilui e dinamiza, de sorte que ela vai agir tanto no físico, na parte psicológica e na parte emocional. Alcione. Não, pode falar. Não, só ia perguntar se a homeopatia atinge o perispírito. Olha, tudo indica que sim, eu acredito nisso. Não só o perispírito, como o físico. Entendi. Pode falar, Vitor. Não, eu queria perguntar, eu não conheço nada sobre homeopatia, o pouco que eu sei é só de ouvir falar mesmo, mas é que eu ia perguntar para a Alcione como que ela é vista dentro da comunidade médica, como os acadêmicos enxergam, porque falando da minha perspectiva dentro da filosofia da ciência, né, que é a área que eu estudo, então o pessoal estuda e se dedica a estudar todas as ciências, e pelo menos nesse âmbito, o que se ouve falar das pessoas que discutem e estudem é que eles enxergam a homeopatia como pseudociência. Isso não significa que eles não admitem os efeitos que ela gera, mas eles atribuem esses efeitos a efeito placebo. Mas eu não domino nada do tema, né? É uma pergunta, eu não conheço, nunca me debrucei a estudar, já ouvi falar, mas é o pouco que eu sei. Ô Vitor, se tem uma medicina que pode ser chamada de científica, é a homeopatia. Antes da medicina clássica se tornar experimental, a homeopatia já era experimental. Todo medicamento homeopático foi experimentado no homem, e com uma característica, não é no homem doente, não, é no homem são. Homem que eu falo é homem, mulher, criança, de várias sensibilidades. Ela foi da experiência no ser humano, é que foi retirado as consequências e o valor terapêutico para ser usado nas pessoas doentes. Então, se há uma terapêutica que pode ser chamada de experimental, é a homeopatia, antes mesmo da alopatia. A alopatia chegou à experiência depois dela. Eu fiz já por 2 ou 3 vezes uma palestra que me pediram para fazer sobre homeopatia e espiritismo. Então, a gente fez direitinho como é que nasceu a homeopatia e tal, certo, e a correlação com o espiritismo. Muito interessante, não é? Eu ainda tenho vontade de pegar para me debruçar sobre o tema e estudar não só na perspectiva de Kardec. O Kardec se remete à homeopatia diversas vezes, né? O próprio espírito do Hahnemann, né?
o É nome o dele? Hahnemann, conversou várias vezes com ele. Você vê o Exato. Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá a sua comunicação, mas você vê muito Hahnemann conversando com Kardec no Obras Póstumas. Sim, pois é, e esses diversos textos sempre me trouxeram curiosidade, em algum momento ainda pretendo estudar, assim, de maneira debruçada e dedicada sobre esse tema, mas muito interessante, é bom saber, entender um pouquinho mais, né, porque é sempre bom ter ambas as perspectivas, né, muito interessante. Uai, gente, eu já vou até abrir um parênteses aqui. Um dia você podia trazer essa temática aí para nós. Você já tem esse trabalho, senhora? Vai ter, o dia que vocês quiserem, Não, mas se aí vocês quiserem, não. Se você é uns quiser falar, 40 minutos, 50 minutos para a gente se você explicar quiser tudo falar como é que assim, aconteceu. quarta-feira que vem eu trago, Vai, mas o dia que você quiser, eu preciso pegar, preciso rever e não, posso se trazer você para falar, vocês. não, para quarta que vem não dá, deixa para outra, a hora que você puder, né, meninas? Vocês não concordam? Aqui, porque o Kardec Seria ótimo. exatamente nessa parte aí, né? Eu concordo, gostaria muito. E sabe, Vitor, nós, assim, como pacientes de médicos alopáticos e homeopáticos, eu falo por mim. Eu já vi muito médico que não é homeopata reverenciar a homeopatia. Hoje em dia, já existe aí um respeito, um reconhecimento, né, as curas que a própria homeopatia realiza. Eu tive, assim, essa experiência recentemente. Quem me conhece, a Marlene, a Alcione especialmente, porque ela que tratou do meu marido, ele fez uma cirurgia de coração e ficou com um problema remanescente. E ele fez uma cirurgia muito bem feita, com um cirurgião altamente qualificado e tal, e esse cirurgião mesmo falou para ele, olha, com esse problema remanescente, você vai ter que conviver. Tudo bem, né? Aí ele começou a fazer o tratamento homeopático com a Alcione, e o problema desapareceu. Então, quando o médico, que é o clínico que acompanha ele aqui, viu que o problema não existia mais, ele perguntou, mas como que foi, o que aconteceu? Ele falou, doutor, uso de homeopatia. Ele falou, que bom, muito bem, parabéns, foi uma reversão, assim, impressionante do problema. Então, eles já estão respeitando mais, porque eu vi que na sua pergunta você coloca, né, essa dúvida no meio científico, né? Já há uma mudança. Exato, assim, para ser sincero... O caso do Marcos, que é o marido da Bernadette, ele tinha uma fibrilação atrial, era uma arritmia cardíaca. Eu falei para a Bernadette que eu já tinha tido uns 2 ou 3 casos de remissão, não é fácil. E você não pode garantir. Você vai fazer o apelo ao organismo e vamos ver se o organismo responde. Felizmente, o Marcos respondeu e ele equilibrou, acabou a arritmia. Que maravilha. O que eu ia dizer é que quando você estuda ciência, você vê que, na verdade, a opinião, muitas vezes, da comunidade científica não pode ser levada em conta como algo que traz segurança para o seu argumento. Porque, por muitas vezes, durante a história da ciência, a comunidade científica se enganou. Muitas e muitas vezes, muitas. Né? Por muitas vezes, a comunidade científica se manteve conservadora nos seus conceitos, com medo de revolucionar e trazer novos conhecimentos como seguros e corretos, e acabou, né, errando, né? A gente costuma dizer dentro da filosofia da ciência de que as novas teorias, elas vêm à tona e se tornam quase unânimes quando os antigos cientistas morrem, porque eles se desapegam daquelas teorias e os novos já estão mais abertos, né? Porque, pensa, é natural também um homem que constrói toda a sua carreira em alguma teoria específica, aí chega, né, ele está ali por volta dos seus 60, 70 anos, e chega uma nova teoria que contraria várias das teses que ele acredita e estudou durante toda a sua vida. Então, é muito comum
que esses homens mantenham-se orgulhosos, né, e muitas vezes não admitam novas coisas. Então, não que a comunidade científica, a opinião dela signifique muita coisa, né, a gente não pode se guiar tanto por isso, mas é interessante saber, né, e perceber. É claro, quando eles dizem, por exemplo, do pouco que eu já estudei, e arremetem a eficácia da homeopatia a um efeito placebo, é muito pouco satisfatória essa resposta, porque ela não diz muito bem respeito Vitor sobre as Hugo, causas e efeitos, né? hoje, desculpa fazer hoje está provado que a maioria dos medicamentos, estou falando alopáticos, 30% ou mais que se acredita que seja cura pelo medicamento é efeito placebo. Pois é. Então, falar que a homeopatia é efeito placebo, a alopatia também é efeito placebo. O meu pai, que era médico, vocês conhecem, ele tinha uma frase que eu acho interessante. Alguém falava que estava funcionando, ele falou assim: enquanto estiver funcionando, use, minha filha. Pois é, a ciência costuma ser bem assim mesmo. Quando você acredita naquilo, use que vai funcionar, né? Mas, assim, para dizer que é efeito placebo, ele funciona muito bem em animais e funciona em plantas. Então, efeito placebo ali fica meio complicado de você entender. Isso é um grande problema para quem tenta explicar dessa maneira, de fato. É o que eu disse, eu acho que é uma resposta muito pouco satisfatória dizer que é efeito placebo, porque é uma resposta muito abrangente, que não determina muito bem as causas e efeitos do problema. Então, chega meio que ser um subterfúgio, né? Uma desculpa para não se admitir alguma coisa que não se quer admitir. Me parece ser bem assim mesmo, mas interessante, muito bom saber um pouco mais. Nada melhor do que você conhecer a história e como a coisa evoluiu. Se vocês quiserem, a semana que vem já vai ser mais difícil para mim, daqui a 15 dias, Marleninha, eu posso trazer essa palestra para vocês. É homeopatia e espiritismo. Combinado. Mesmo se não estiver aqui, Vitor, você entra de lá da sua... Porque o Vitor estuda em Florianópolis. Viu, Vitor? Então, eu tenho arritmia, sabe? Aí o doutor Carlos Alves Pereira me receitou Vates, aqui, remédio Vates, ele falou que melhorou muito. E tremia muito, eu ficava tremendo aqui, sentindo aquele tremor, graças a Deus acabou. Aí eu tomo direto, de manhã e à noite, tomo ele, de 12 em 12 horas. Mas, dona Honória, foi o que eu falei para o Marcos, eu falo para todos os pacientes, eu vou me acrescentar ao seu cardiologista. Ninguém está brigando com ninguém, nós estamos somando os nossos trabalhos e nossos efeitos terapêuticos. Então, mas aí a gente tem que saber qual que é o remédio que pode manipular, né? Que pode fazer homeopatia, né? Eu não sei qual que é. Qual que é, né? Então, pois é. Arritmia, né? Não, mas como dizia o doutor Novelino, está funcionando, continua. Está muito bom. Oi, Eunice, você quer continuar lendo? Seja qual for. Eu leio. Seja qual for a pretensão de cada um desses sistemas, a supremacia, o que há de positivo é que cada um, de seu lado, obtém incontestáveis sucessos, mas que até o presente nenhum justificou estar na posse exclusiva da verdade, donde se deve concluir que todos têm a sua utilidade e que o essencial é os aplicar adequadamente. Foi o que foi falado até agora, né, Marleninha? Vamos continuar. Não temos que nos ocupar aqui dos casos em que o tratamento fluídico é aplicável, mas da causa pela qual esse tratamento pode, por vezes, ser instantâneo, ao passo que, em outros casos, exige uma ação continuada. Essa diferença se prende à própria natureza e à causa primeira do mal. Duas afecções que aparentemente apresentam sintomas idênticos podem ter causas diferentes. Uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas. E, neste caso, sobe um pouquinho, Vitor. Obrigado. Isso. E, neste caso, é preciso reparar, substituir, como me disseram. As moléculas deterioradas por moléculas sadias... Não, desculpa, deixa eu ler outra vez. Substituir, como me disseram, as moléculas deterioradas por moléculas sadias. Operação que só pode ser feita gradualmente. A outra é por infiltração,
dos órgãos saudáveis de um fluido mau que lhe perturba as funções. Então, aí eu vou dar uma paradinha, né, Marlene? É isso aí, gente. Quem quiser comentar, Não, pode eu falar. acho que a gente falou, cara, assim, tem casos que só a ciência, a matéria, vai cuidar. Ela é suficiente, não vou que só vai cuidar. A ciência vai conseguir expulsar, né? Agora, tem caso que a ciência não consegue, e porque é o caso dos fluidos. Então, o que tem que fazer? Trocar os fluidos malsão pelos fluidos saudáveis, não é? E tudo isso aí vai depender da nossa sintonia, do nosso pensamento e do nosso sentimento, como disse a nossa amiga Alcione, né, Alcione? A mente é tudo, né? Isso. Quando a mente do indivíduo, por exemplo, no caso obsessivo, está enfraquecida, então ele precisa de uso externo. Esse é o trabalho dos médiuns, né? Que fluidos mais positivos expulse o negativo e ajuda a mente do doente a se equilibrar. Mas, concomitantemente isso, vocês são craques nisso, vocês vão falar para ele da autoeducação, da importância da autoeducação e etc. É isso aí. Pode continuar? Vamos lá. Nesse caso, não se trata de reparar, mas de expulsar. Esses dois casos requerem no fluido curador qualidades diferentes. No primeiro, é preciso um fluido mais suave que violento, sobretudo rico em princípios reparadores. No segundo, um fluido energético, mais adequado à expulsão do que à reparação. Segundo a qualidade desse fluido, a expulsão pode ser rápida e como por efeito de uma descarga elétrica. O doente, subitamente livre da causa estranha que o fazia sofrer, sente-se aliviado imediatamente, como acontece na extirpação de um dente estragado. Não estando mais obliterado, o órgão volta ao seu estado normal e retoma suas funções. Assim, podem explicar-se as curas instantâneas, que não são, na realidade, senão uma variedade da ação magnética. Como se vê, elas repousam sobre um princípio essencialmente fisiológico, e nada tem de mais miraculoso que os outros fenômenos espíritas. Quer parar, Marlene? Quer explicar alguma coisa? Acho que... Vamos ver se alguém quiser falar, senão parece que ele está só reforçando o que nós já comentamos, né? Pode continuar. Só um comentário bem rápido, que é interessante o Kardec, ele gosta de sempre reforçar esse tipo de afirmação, que é nada tem de mais miraculoso que outros fenômenos espíritas, exatamente pelo fato de que aquilo que não se tem explicação parece ser sobrenatural. É comum que assim seja, né? E ele vem mostrando, através da ciência espírita, que não, que esses fenômenos que parecem miraculosos aos olhos dos homens, na verdade, têm explicações naturais, né? São leis naturais criadas por Deus. Isso. O milagre não existe, né? É a manipulação dos fluidos, é o mérito, é a sintonia, tudo isso aí, o sentimento, o pensamento, né? Vamos lá, então? Sobe mais um pouquinho, Vitor. Esta teoria pode assim resumir-se. Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta. Requer uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. Para simplificar a questão, não consideramos senão os dois pontos extremos, mas entre os dois pontos há matizes infinitos, isto é, uma multidão de casos em que as duas causas coexistem em diferentes graus e com mais ou menos preponderância de cada uma, em que, por consequência, é necessário, ao mesmo tempo, expulsar e reparar.
Conforme aquela das duas causas que predomina, a cura é mais ou menos lenta. Se for a do mal fluido, após a expulsão, é preciso a reparação. Se for a desordem orgânica, após a reparação, é necessária a expulsão. A cura só é completa após a destruição das causas. É o caso mais comum. Eis porque tratamentos terapêuticos muitas vezes precisam ser complementados por um tratamento fluídico e reciprocamente. Eis também porque as curas instantâneas que ocorrem nos casos em que a predominância fluídica é, por assim dizer, exclusiva, jamais poderão tornar-se um meio curativo universal. Consequentemente, elas não são chamadas a suplantar nem a medicina, nem a homeopatia, nem o magnetismo ordinário. E foi o que a Alcione falou, né? A homeopatia não quer derrubar nada da alopatia, ela quer acrescentar e ajudar, né? E, às vezes, mais das vezes, curar, né? A cura instantânea, radical e definitiva pode ser considerada como um caso excepcional, considerando-se que é raro. Primeiro, que a expulsão do mal fluido seja completa no primeiro golpe. Segundo, que a causa fluídica não seja acompanhada de alguma alteração orgânica, o que obriga, num e no outro caso, ele voltar várias vezes. Alguma coisa? Acrescentar? Acho que não, né? Eu acho que isso só torna mais impressionante os feitos de Jesus, né? A facilidade com que ele curava algumas coisas de maneira instantânea, né? A gente percebe, porque pela própria análise da nossa história aí, a gente vê que são coisas muito raras de acontecer, né? E para ele era uma coisa comum, né? Isso mesmo. Eu posso contar um casinho, assim, da minha experiência como amiga. Faz favor, conta aí. Olha, é um caso que me impressionou muito. Eu fazia o chamado antiginástica, tinha algumas pessoas que faziam comigo, e tinha uma, que eu nunca esqueci o nome dela, porque ela chama Valentina Forte. Valentina Forte, é impossível você esquecer. Uma pessoa que era uma delícia de pessoa, uma delícia. Ela já era uma senhora de idade, ela era cardíaca, estava ali fazendo a antiginástica, e às vezes você falava com ela, ela tinha dificuldade, ela demorava para responder. Até que um dia, quando todo mundo está conversando e falando sobre si mesmo, ela contou uma história que me impressionou muito. Essa senhora, ela era muito espiritualizada e muito católica, mas muito católica, e uma pessoa boníssima. Então, ela contou para nós a história de vida dela. Ela nasceu surda. Ela era surda e muda. Ela falou, até 6, 7, 8 anos, ela falava muito mal, porque ela não ouvia, ela falava como qualquer surdo falava. E aquilo a incomodava profundamente, olha a história que ela contou. Então, um dia, dentro da igreja, ela pediu muito, mas muito para o Espírito Santo curá-la. É bem o jeito dela, mas ela pediu chorando muito. Quando ela saiu da igreja, ela viu com um dos ouvidos dela, fez assim, pluf, e abriu. Surdo e muda de nascença. Parece as histórias do Cristo, né? Então, é muito importante a fé da pessoa. O desejo. É a fé que cura, E né? nós sabemos, pelo Emmanuel, que Espírito Santo é a comunidade de espíritos luminares que cooperam com o Cristo, com o Criador, desde o início do mundo. Então, esta falange, ela acionou com a sua fé. Com o seu pedido, ela acionou de forma tão forte que ela conseguiu a cura. Então, é muito importante, nesse contexto tudo, o merecimento e a fé. Que maravilha, né? Impressionante. É. Impressionante. A Valentina Forte, que eu nunca mais esqueci. Deve Também. ter falecido, porque ela tinha uma cardiologia, uma parte cardiológica muito importante. Ô, meninos, já deu o nosso horário.
Mas se vocês quiserem terminar, faltam uns 2, 3 parágrafos. Então Só vamos para terminar. Então, termina, gente. Pode terminar? Vocês autorizam? Então, vamos lá, Eunice. Então, vamos lá. Enfim, não podendo os maus fluidos emanar senão de espíritos maus, sua introdução na economia se liga muitas vezes à obsessão. Foi o que o Vitor falou aquela hora, né? Daí resulta que, para obter a cura, é preciso tratar ao mesmo tempo o doente e o espírito obsessor. Essas observações mostram quantas coisas devem ser levadas em conta no tratamento das doenças e quanto ainda resta aprender a tal respeito. Além disso, vem confirmar um fato capital que ressalta da... Acho que a Eunice congelou. Congelou. Vou ler, então, Sabe um Eunice. pouquinho? É porque você Congelou. está congelado. Eu vou terminar de ler, então, Eunice. Então, Marlene. Isso vem confirmar um fato capital que ressalta da obra Gênese, a aliança do Espiritismo e da ciência. O Espiritismo marcha o mesmo terreno que a ciência, até os limites da matéria tangível. Mas enquanto a ciência se detém nesse ponto, o Espiritismo continua seu caminho e prossegue suas investigações nos fenômenos da natureza, com auxílio dos elementos que colhe no mundo extramaterial. Apenas aí está a solução das dificuldades contra as quais se choca a ciência. Aí vem uma nota para terminar. A pessoa cujo pedido motivou esta explicação está no caso das doenças de causa complexa. Seu organismo está profundamente alterado e, ao mesmo tempo, saturado dos fluidos mais perniciosos que a tornam incurável, apenas pela terapêutica ordinária. Uma magnetização violenta e muito enérgica não produziria mais que uma superexcitação momentânea, logo seguida de maior prostração ao ativar o trabalho da decomposição. Ser-lhe-ia necessária uma magnetização suave, continuada por muito tempo, um fluido reparador penetrante e não um fluido que abala, mas que nada repara. Consequentemente, ela é inacessível à cura instantânea. Olha como é complexo. E a gente sabe disso, né? Fala, Oceane, quer falar? Não, meu bem, está tudo bem. Então, meninos, essa parte nós terminamos, só para eu me situar. Sobe só um pouquinho, Vitor, que eu vou anotar para depois passar para a Soraya. Agora nós vamos começar em qual? Ah, tá, para descer, entendi. Eu falei errado. Agora é a página 129, né? O capítulo 17, na próxima semana. E daqui a 15 dias, nós vamos ouvir a Alcione com o trabalho que vai ser muito importante para nós, está super dentro do contexto. Muita alegria nos nossos corações. Ô, Marleninha, posso só comentar uma coisa rápida? Oh, claro, filho, fica à vontade. Eu achei interessante só aqui que o Kardec coloca, né, que o espiritismo marcha sobre o mesmo terreno que a ciência, ou seja, sobre o estudo dos fenômenos naturais, até os limites da matéria tangível. Por quê? Porque a ciência material se dedica a estudar os fenômenos materiais, enquanto o espiritismo estuda os fenômenos espirituais, que também são fenômenos naturais, né, mas são extramateriais porque são além do visível, né, do empírico. E o que só para pontuar, né, porque às vezes a gente fala sobre espiritismo e ciência e as pessoas acham que o espiritismo tem a sua validação por caminhar junto da ciência, mas não, o espiritismo tem a sua validação por ser uma ciência, por se desenvolver como uma ciência, possuir seus métodos de estudo dos fenômenos, as explicações satisfatórias a esses fenômenos, etc. Então, não é porque o espiritismo concorda com o que a ciência produz no seu campo material, que o espiritismo tem a sua validação, mas o espiritismo tem a sua validação por produzir uma própria ciência, que é a ciência espírita, né? Então é interessante, o Kardec sempre busca pontuar isso em qualquer oportunidade que ele tem. Oh, muito bem lembrado, parabéns. Vitor, ó, sempre que puder, você entra aqui conosco, combinado? Pode deixar, muito bom o estudo. Não foi bom, Vitor?
Gente, muito Muito, muito. obrigada, que Jesus nos abençoe, Obrigada. nos Boa ampare. noite. Obrigada a todos. Vamos tratar de Obrigada final a todos. Até a próxima. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Beijo para Boa vocês. noite. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Até. Parar a gravação.